barcos de comerciantes e mercadores, pois entre os produtos se encontravam escondidos centenas de ratos infectados com pulgas mortíferas. Assim que a enfermidade foi propagada de posto em posto, as infelizes vítimas da peste negra apresentavam severas feridas e inchaços nos gânglios, todo o corpo. Porém, esses eram só os primeiros sintomas da peste que estavam por experimentar. Porém, em poucas horas começavam a escurecer, a pele tornando-se completamente negra. Cabe destacar que as pessoas portadoras dessa horrível enfermidade provassem repugnância no resto da sociedade, e no entanto eram exiladas, sendo condenadas a passar seus últimos dias entre os corpos em decomposição das demais vítimas. Horrível, não? A gripe espanhola. A gripe espanhola é conhecida como a primeira epidemia que afetou o mundo inteiro. A gripe espanhola começou a manifestar-se no Kansas, Estados Unidos, no ano de 1918. Para ser mais exato, foi no condado de Haskell, quando vieram os primeiros casos do mortal vírus. Essa terrível enfermidade se expandiu por todo o planeta pelo ar e só 18 meses infectou um terço da população mundial. Todos os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial tentaram ocultar a devastadora consequência desta gripe, e só depois de alguns anos todos puderam saber a quantidade de mortes dessa terrível pandemia. O número de vítimas rondam entre 50 a 100 milhões de mortes. Os contagiados apresentavam dores no ouvido, cansaço corporal e vômito excessivo. Aos poucos dias já se começava a ter sintomas de pneumonia bacteriana, acarretando hemorragias pulmonares e várias outras complicações respiratórias, que terminava com a vida da vítima em menos de 5 dias. Cabe-se destacar que essa antiga doença está relacionada com a atual H1N1. Devido à gripe espanhola, criou a Liga das Nações, uma instituição cujo objetivo é evitar todas as coisas que possam colocar em risco o destino da humanidade. Varíola. A varíola, mortal e perigosa, capaz de desfigurar suas vítimas. A varíola é uma doença que mudou o rumo da história, chegou a destruir civilizações inteiras. Diversas investigações científicas afirmam que a varíola se originou no Egito aproximadamente 3.000 anos atrás, já que os restos mumificados do faraó egípcio Ramsés V se encontram marcas das pústulas e pontos característicos da enfermidade. Já sabemos que a varíola é uma patologia que provoca numerosas lesões na pele, mesmo que na maioria dos casos acabam sendo irreversíveis. Esta doença se transmite por meio de fluidos corporais e contato direto, porém os sintomas começam a aparecer entre o 10º ao 14º dia, depois de haver contraído a infecção. Entre os principais mal-estar se encontram febre, dor no corpo, cansaço intenso, forte dor na lombar, vômito e afta dentro da boca e nariz. Alguns dias depois, manchas vermelhas no rosto, mão e antebraço. E alguns dias depois, essa lesão se transforma em pequenas bolhas com um líquido transparente em processo de virar pus. Ainda bem que essa enfermidade foi erradicada no ano de 1980, isso segundo dados da OMS. Estima-se que a varíola tenha ceifado a vida de 300 milhões de pessoas. AIDS. Desde que o vírus do HIV foi descoberto nos Estados Unidos, estima-se que foi infectado em torno de 80 milhões de pessoas, das quais 40 milhões tenham perdido a vida. Esse vírus se contagia através dos fluidos do corpo. O mais recorrente é o sêmen, o sangue, secreções vaginais e leite materno.
Em quase todos os casos, as pessoas que contraem infecção se sentem normal durante um grande tempo. Inclusive, podem passar até 10 anos sem ter nenhum sintoma. Por essa razão, é necessário realizar exames a cada 6 meses para descartar qualquer possibilidade de contágio. Pode-se destacar que a AIDS destrói as células do sistema imunológico e, em poucas palavras, matam todas as defesas do seu corpo, deixando completamente desprotegido de qualquer doença. Se este vírus não for tratado a tempo, com os anos o HIV se converte em AIDS, o que apresenta como primeiro sinal afta na língua ou na boca, dores fortes na garganta, perda excessiva de peso, hematomas na pele, incapacidade no movimento e no final perde totalmente a força. Tuberculose. Os poetas românticos brasileiros tanto escreveram sobre o mal do século que você talvez tenha aprendido sobre o surto de tuberculose que ocorreu entre 1850 e 1950. A doença ataca o sistema respiratório e acometeu milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Acredita-se que mais de 1 bilhão de pessoas tenham morrido por essa doença. Causada por uma bactéria Bacilo de Goethe, a tuberculose só conseguiu ser eficientemente tratada pela penicilina, antibiótico descoberto por Alexander Fleming. Hoje a doença é considerada controlada, mas ainda afeta regiões mais pobres do planeta e, especialmente, portadores de HIV morrem por essa doença.